Fala galera, beleza? Vamos começar com a minha apresentação. Meu nome é professora Emily, eu sou professora de Biologia. Quando a gente fala em Biologia, é interessante que a gente comece a estudar na ordem, na sequência evolutiva dos seres vivos. E tudo começou com a organização desses seres. A etimologia da palavra taxonomia, taxon, vem de arranjo e nomia vem de método. Então é um método onde a gente organiza, onde a gente faz uma categoria dos seres vivos que existem aí no planeta, né? Vou contar um pouquinho para vocês a história da taxonomia. A história da taxonomia ela se divide em 3 períodos. Os primórdios, né? A Antiguidade Clássica, que é aquele período de 300, 400 antes de Cristo, onde o Aristóteles é um cara que fazia já a organização de algumas plantas, né? Eles já organizavam baseados na agricultura, no conhecimento que eles tinham da medicina também. Depois o outro período é o período do Renascimento. Esse período é em torno aí de 500 anos depois de Cristo. Nesse momento eles já tinham catalogado muitas plantas, já existem registros escritos nesse período aí. E logo depois então do Renascimento veio o período pós-lineano, que é o período onde o nosso sueco naturalista, em 1735, criou essa organização aqui. Tanto que até hoje essa classificação é usada e ele é chamado de pai da taxonomia moderna, beleza? Vamos lá então. Ele dividiu em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Gente, uma grande sacada aqui é saber essa ordem. Se você souber essa ordem, você mata muita questão de muito vestibular. Por exemplo, eles podem perguntar se um ser da mesma espécie, ou 2, 3 seres da mesma espécie pertencem à mesma família. Beleza, se tu sabe a ordem, tu sabe que sim. Então, a ordem precisa ser memorizada. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Existem muitas frases que ajudam a memorizar. Uma delas é: raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Pegou aí, galera? Vamos repetir mais uma vez? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vamos lembrar alguns conceitos aqui bem importantes. Espécie. Indivíduos da mesma espécie são aqueles que se reproduzem de maneira sexuada e geram descendentes férteis. Esses descendentes têm que carregar, têm que levar o patrimônio genético desses pais, tá? Seres de espécies diferentes, eles apresentam isolamento reprodutivo. O que é isso, professora? Isolamento reprodutivo é quando os seres não se reproduzem e, se porventura se reproduzirem, não geram descendentes férteis, beleza? Ok, vamos ter um exemplo aqui da nossa organização taxonômica, dos seres humanos, né? Nós, do reino Animalia, pertencemos ao filo Chordata, que pertence à classe Mammalia, ordem Primata, família Hominidae, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Aqui a gente tem uma pegada. A espécie, ela sempre é nomeada com 2 palavras. A primeira palavra sempre vai representar o gênero e a segunda palavra sempre representa a espécie. Mas na hora de falar, a gente fala as 2 juntas, tá? Homo sapiens, ok? Além do reino animal, nós temos o grupo bactéria, arquea, protista, fungi e plantae. A gente vai falar um pouquinho deles, de cada um deles daqui a pouco. Quando a gente fala em nomenclatura na taxonomia, existe uma nomenclatura que ela é universal, né? Em qualquer lugar do planeta que tu usar essa nomenclatura, vai ser bem entendido. E aí tem algumas regrinhas, tá? A nomenclatura ela é sempre escrita em latim, porque é uma língua morta, não vai ter alteração. Ela é considerada nomenclatura binomial, justamente por isso aqui. São 2 palavras. Primeira, gênero, segunda, espécie. E aí a gente tem um detalhezinho também aqui. A primeira palavra, gênero, sempre tem que vir com a primeira letra maiúscula. A segunda palavra, espécie, sempre com letra minúscula. A palavra deve estar escrita diferente do texto, preferencialmente em itálico. Como eu não sei escrever itálico, a gente sublinha e tá valendo.
Um exemplo mais um de nomenclatura, canes familiares, né? Primeira letra aqui, ó, maiúscula, segunda palavra com letra minúscula, destacado. Esse aqui é a espécie do cachorro, né? Os cachorros pertencem a essa espécie aí. Ok, galera? Eu quero comentar com vocês um pouquinho a respeito desses grupos aqui, desses grandes grupos: bactéria, árquea, protista, fungo, plantar e animais, tá? A primeira grande classificação que teve desses grupos, ela usou o nome Monera. Vocês devem lembrar, esse grupo aqui, árquea, né? O Arqueobactéria e o Eubactéria pertenciam antes ao que a gente chamava de reino Monera. Mas em 1977, o cientista Carl, ele fez essa nova separação, né? Esses grupos, eles têm algumas características específicas, tá? As bactérias, vamos lembrar aqui, as bactérias, elas são seres unicelulares, uma única célula. Eles são organismos procariontes. P de procarionte, P de primitivo. Nesse grupo, eu não tenho aquele monte de organelas, né? O meu núcleo não é delimitado por uma carioteca. Por isso, o material genético está solto e ela é considerada uma célula primitiva, tá? Exemplos, bactérias e cianobactérias. O grupo Archaea, ele é um grupo geralmente faz quimiotrófico, né? Ele é quimiotrófico, ele também é procarionte, ele vive em condições extremas, onde o pH é alto, onde a temperatura é muito intensa, seja para mais, seja para menos, é lá que esse grupo dos árqueas, aí das árqueas, vai viver. Também é unicelular, assim como as bactérias, tá? Próximo grupo que eu coloquei aqui são os protistas. Os protistas são seres eucariontes. E de eucarionte e de evoluído. Agora esse grupo, ele apresenta carioteca delimitando o núcleo. Essa carioteca vai fazer com que o núcleo seja organizado. Agora eu tenho mais organelas, a mitocôndria, o lisossomo, o centríolo, o complexo golgiense, todas aquelas organelas que a gente vai ver numa aula especialmente para isso, tá? Os procariontes, os protistas, desculpa, eles são representados pelos amebas, pelas algas, tá? E eles não apresentam tecidos organizados. Esse tecido organizado vai ficar para os próximos grupos, é uma característica da evolução. Os fungos são heterotróficos, são eucariontes também. Os representantes são fungos, cogumelos, bolores, leveduras, ok? Plantas. As plantas, elas são agora pluricelulares, eucariontes, porém aqui tem um diferencial dos fungos, elas são autotróficas. Autotróficas, auto, significa que elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Elas são também com tecido definido. Então aqui eu tenho uma característica bem marcante aí de evolução, tá? Exemplos. Aqui a gente tem uma grande separação, né? As plantas, elas se dividem em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E dentro das angiospermas também temos as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Um grande grupo pra gente memorizar, hein? Dentro do grupo dos animais, somos nós, mas a gente tem pluricelulares, eucariontes, heterótrofos, não tem nenhum do grupo dos animais que faça fotossíntese. Todo mundo é heterótrofo, precisa buscar na natureza a sua fonte de energia, tá? Precisamos lembrar aqui que os animais, eles são divididos em muitos grupos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodérmios. Esses todos são dos invertebrados, que não possuem coluna vertebral, notocorda, essas coisas mais evoluídas. E os cordados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Galera, por hoje é isso. Só uma retomada sobre taxonomia. Não esqueçam, para ficar memorizado: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
Fechou, galera? Boa sorte aí nas questões, super beijo!